Você já parou para pensar quantas vezes por dia sua vida depende da sorte? Quantas decisões aparentemente insignificantes podem ser a diferença entre acordar no dia seguinte ou virar uma estatística? Hoje você vai conhecer histórias reais. Pessoas comuns que, por puro acaso ou instinto, escaparam de situações que poderiam ter terminado de forma completamente diferente. Não estou falando de lendas urbanas ou contos de fogueira. Estou falando de relatos documentados, alguns com investigação policial, outros que até hoje permanecem sem explicação. O que todas essas histórias têm em comum é que aconteceram com pessoas reais, em lugares reais, e poderiam acontecer com qualquer um de nós. Então desligue as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque depois dessas histórias, você nunca mais vai olhar para um bebê abandonado na estrada da mesma forma. Nunca mais vai entrar no carro sem checar o banco de trás. E com certeza, nunca mais vai abrir a porta sem perguntar quem está do outro lado. Vamos começar. A primeira história aconteceu na Suécia, contada por uma amiga minha sobre uma garota que conheceu, uma jovem de 20 e poucos anos que vamos chamar de Jane. Jane estava dirigindo para a casa da mãe numa noite escura de inverno. A estrada cortava uma região densamente florestada, longe da cidade, sem iluminação pública. As poucas casas que existiam ficavam escondidas na mata, com entradas longas e sinuosas impossíveis de ver da pista principal. Enquanto dirigia concentrada, algo à frente chamou sua atenção. Um pequeno embrulho no acostamento. Quando o carro passou, Jane levou um choque. Parecia um bebê enrolado em um cobertor. Ela pisou fundo no freio, parando uns 50 metros adiante. Engrenou a ré e saltou do carro o mais rápido que pôde, pensando que alguém havia abandonado uma criança na estrada. Jane correu até o embrulho e soltou um suspiro de alívio. Era apenas um boneco, um brinquedo de bebê. Mas quando se abaixou para pegá-lo, viu faróis descendo a estrada em sua direção. De repente percebeu onde estava sozinha, no meio da estrada, no escuro, vulnerável. Correu de volta para o carro, entrou rapidamente, ligou o motor e acelerou. O carro atrás dela também acelerou. Chegou muito perto do para-choque traseiro, buzinando insistentemente. Jane entrou em pânico. Começou a dirigir cada vez mais rápido, checando o retrovisor constantemente. Não conseguia ver quem estava no carro, mas o terror era absoluto. Finalmente chegou à entrada da propriedade da mãe. Ainda a 3 quilômetros de distância pela estrada de terra que serpenteava mata adentro. Pensou que se o carro a seguisse, ligaria para a mãe pedir que chamasse a polícia. Quando virou na entrada, o carro a seguiu. Continuava colado. Jane pegou o celular e ligou para a mãe, gritando que estava sendo perseguida e que chamasse a polícia. Disse que chegaria em 5 minutos. Ambos os carros iam rápido demais para aquela estrada estreita de terra. Não havia iluminação, então tudo que Jane via era o que seus faróis e os faróis de quem a perseguia iluminavam. Então viu a casa da mãe surgindo à distância. O carro ainda estava colado nela, a buzina gritando tão alto que seus ouvidos começaram a doer. Quando chegou, saltou do veículo. A mãe estava na frente da casa com uma faca de cozinha na mão. O carro que a seguia também parou. As portas se abriram violentamente. Um casal de idosos saiu gritando e apontando para o carro de Jane. Alguém entrou no seu carro, eles berravam. Foi quando Jane entendeu o que tinha acontecido. Um homem saltou do banco de trás do carro dela e correu para dentro da floresta. Todos ficaram olhando uns para os outros em choque. O carro que vinha pela estrada tinha visto alguém pular para dentro do veículo dela quando parou para checar o bebê. Provavelmente o homem havia deixado o boneco lá de propósito, esperando que alguém parasse, aproveitando-se da bondade das pessoas. Essa história me foi contada por uma amiga e acredito que seja verdadeira. E desde então, aprendi uma lição importante: jamais saía do carro sem trancar as portas. Porque às vezes, o perigo não está na estrada. Está esperando você fazer exatamente o que qualquer pessoa decente faria: parar para ajudar. Mas se você acha que essa história é perturbadora, espera até ouvir o que aconteceu com a irmã de um amigo meu, há 15 anos atrás. Minha irmã estava no ensino médio quando isso aconteceu, e eu ainda estava no fundamental. Nossa mãe trabalhava como faxineira e sempre fazia amizade com todos cujas casas limpava. Uma dessas casas pertencia a um casal de idosos sem filhos, mas com uma mansão enorme e uma piscina incrível.
Eles sempre nos convidavam para nadar. O marido era CEO de uma grande companhia aérea e moravam num bairro muito bom, num terreno grande cercado por floresta. Quando você estava no quintal deles, não via as outras casas, apenas árvores. Parecia completamente isolado. A casa tinha uma arquitetura interessante, angular, com múltiplos níveis feitos de pedra. Praticamente todos os cômodos tinham janelas enormes do chão ao teto que davam vista para o quintal. Durante o dia, a vista era espetacular, mas à noite, o reflexo das luzes internas impedia que você visse para fora. Era sempre meio perturbador passar perto dessas janelas, sabendo que não podia ver o que estava lá fora. O casal também decorava a casa com arte nativa americana antiga e máscaras, o que era meio assustador para uma criança do fundamental. Mas eles eram muito gentis, então nunca fiquei realmente assustado. Eles tinham um Golden Retriever velho chamado Samson que era enorme, mas tinha temperamento doce e gentil. Também tinham resgatado recentemente uma mistura de husky chamada Sadie, que era o oposto polar. Sadie psicótica, como carinhosamente a chamávamos. Ela tinha ansiedade de separação intensa e destruía a casa quando a deixavam dentro, pulava a cerca baixa se a deixavam fora, e destruía o carro deles e uivava sem parar se a levavam para fazer compras. Como eram ricos e tinham dinheiro sobrando, pagavam para mim ou minha irmã ir lá cuidar dos cachorros enquanto saíam. $20 por hora, então sempre ficávamos animados. Normalmente tudo corria bem e os 2 cachorros apenas ficavam deitados. Mas ocasionalmente Sadie percebia que eu era um estranho e enlouquecia, começando a latir para mim. Juro que vi os olhos dela literalmente ficarem vermelhos. Estava convencido que ela ia me atacar, mas eventualmente se acalmava depois que eu levantava do sofá e mostrava a ela o quão grande eu era. Mas enfim, esse incidente específico aconteceu durante o fim de semana de Páscoa, enquanto os donos estavam fora da cidade por 2 dias. Pagaram minha irmã para ficar lá durante o fim de semana. Fiquei com ela na primeira noite porque era uma casa grande e meio assustadora para ficar sozinha. Ficamos acordados até tarde assistindo filmes e comendo besteiras. No dia seguinte, nadamos na piscina e relaxamos. Por alguma razão, não passei a segunda noite. E agradeço por isso, porque o que aconteceu naquela noite marcou minha irmã para sempre. Tudo começou quando minha irmã estava se exercitando na esteira deles. A sala de exercícios ficava no andar de baixo da casa, que era um porão com saída direta. Logo fora do cômodo havia uma porta de vidro enorme que abria para o pátio e a piscina. Ela estava com a TV ligada enquanto corria. Então, achou que ouviu o alarme da casa apitar, como fazia sempre que uma porta era aberta. Parou a esteira e foi olhar ao redor. Viu que a porta de vidro deslizante estava aberta. Essa porta era enorme. Não havia possibilidade dela ter aberto sozinha. Ficou instantaneamente apavorada. Mas os cachorros estavam apenas deitados na sala de exercícios. Achou que eles teriam levantado para investigar se alguém tivesse entrado. E como Sadie era meio maluca e odiava estranhos, pensou que talvez tivesse deixado a porta aberta acidentalmente e apenas imaginou o apito do alarme, que podia ter vindo da TV ou da esteira. Fechou e trancou a porta e voltou a se exercitar. Alguns minutos depois, teve a sensação distinta de estar sendo observada. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Terminou o exercício, mas não conseguia se livrar da sensação de estar sendo vigiada. Decidiu ir para a cama, já que estava ficando assustada e só queria esquecer aquilo. Foi verificar se todas as portas estavam trancadas. Os donos não tinham dado o código do alarme, então não podia ativá-lo. Tomou banho e se trancou no quarto de hóspedes com os 2 cachorros, por precaução. Eventualmente pegou no sono. Algumas horas depois acordou com os 2 cachorros rosnando para a porta do quarto. Era bastante normal Sadie rosnar e latir sem motivo, mas Samson nunca tinha latido ou mostrado sinais de agressão. Imediatamente minha irmã soube que algo estava errado. Estava tremendo, tentando se convencer de que os cachorros tinham apenas ouvido um animal e que não era nada. Mas então, ouviu o apito terrível do alarme da porta. Ligou para meu pai em pânico, chorando e gritando. Ele mandou desligar e ligar para a polícia, que já estava a caminho.
Ela ligou para a polícia e meu pai fez os 15 minutos de viagem em menos de 5. Quando abriu a porta do quarto para deixar meu pai entrar, os cachorros saíram correndo e latindo pela casa até o porão. Minha irmã correu gritando pela casa inteira até a porta da frente para deixar meu pai entrar. Ele rapidamente verificou a casa com sua arma, mas não viu nada incomum. A polícia chegou alguns minutos depois e vasculhou a propriedade. Encontraram o portão dos fundos aberto, assim como a porta de vidro deslizante novamente. Não o suficiente para deixar os cachorros saírem, apenas entreaberta, como se tivesse sido fechada com força e ricocheteado um pouco. Disseram que parecia que alguém tinha entrado pela porta de vidro, porque a fechadura estava violada, mas determinaram que quem quer que fosse não tinha roubado ou perturbado nada. Quando meu pai perguntou por que alguém invadiria e não faria nada, especialmente com os cachorros trancados, a polícia disse que tinham sido notificados pelos donos no início daquele mês que o marido havia recebido uma ameaça de morte por causa de uma decisão que tomou no trabalho que deixou muitas pessoas desempregadas. Tinham ido à polícia sobre isso, mas não se deram ao trabalho de avisar minha irmã para ficar de olho em algo suspeito. Desnecessário dizer que nunca mais cuidamos dos cachorros deles. Eles se mudaram para outro estado em poucos meses porque o marido perdeu o emprego. E se você me perguntar, ele mereceu. Mas sabe o que é pior do que um invasor no porão? É quando as pessoas que deveriam te proteger são exatamente aquelas que te colocam em perigo. E foi isso que aconteceu na próxima história. Durante meu primeiro e único semestre de faculdade, meu bom amigo Jake estava namorando uma garota chamada Stacy, que conhecíamos do ensino médio. Para referência, sou mulher e tinha 18 anos na época. Agora tenho 26. Muitas pessoas no ensino médio não gostavam de Stacy, e eu era uma delas. Para mim, ela era a definição de pessoa suspeita. Era uma mentirosa patológica e nem era boa nisso, já que suas histórias raramente se encaixavam e ela constantemente se contradizia, às vezes minutos depois de contar a mentira. Era uma daquelas garotas que odiava drama, mas de alguma forma ele a seguia magicamente para todo lugar. Estava constantemente entrando e saindo de relacionamentos durante o ensino médio e fazia questão de provar que os ex eram malucos, espalhando rumores sobre eles e conseguindo o máximo de simpatia de todos ao redor. Sempre tinha que ser o centro das atenções onde quer que fosse. Lembro que durante o baile de formatura, estava dançando com o namorado da época e ele acidentalmente pisou no pé dela. Ela fez uma cena enorme sobre como ele estava abusando fisicamente dela. Foi doloroso de assistir. Há muito mais que eu poderia falar sobre ela. Mas em geral era apenas uma pessoa extremamente tóxica que ninguém deveria ser submetido a estar na presença dela. Também vale mencionar que ela tinha um problema com drogas que frequentemente tentava esconder. Isso vai entrar em jogo mais tarde. De qualquer forma, voltando à história. Jake e Stacy tinham aula juntos e se entenderam rapidamente. Jake estava cético no início, mas quando mencionou a reputação dela no ensino médio, Stacy alegou que tinha sido estuprada pelo ex-namorado e por isso agia daquele jeito, mas que tinha trabalhado para melhorar e agora estava bem. Meu amigo, sendo incrivelmente inseguro sobre estar solteiro e sendo confiante demais, acreditou nela e começou a namorá-la logo depois. O relacionamento era extremamente disfuncional, cheio de abuso emocional e manipulação da parte dela. Mas o aspecto em que quero focar era ela constantemente tentando tirar dinheiro dele e seu já mencionado problema com drogas. Stacy constantemente pedia pequenas quantidades de dinheiro a Jake, geralmente entre 10 e 20 dólares. Jake não se importava tanto assim, já que tinha comprado a história dela de estar lutando financeiramente e sentia pena. Mas um dia ela pediu 500 dólares para cobrir o aluguel, ao que ele recusou. Ela surtou com ele e não falou com ele até ligar bêbada tarde daquela noite, começando a revelar que estava usando drogas e que era tudo por causa de quão terrível sua vida era e que ele não estava ajudando. Não sei por que ele não terminou com ela ali mesmo, mas no dia seguinte conversaram e fizeram as pazes e o problema foi deixado de lado. Aqui é onde tudo finalmente chega ao clímax. Era por volta de 10h30 numa sexta à noite. E lembre-se que eles estavam namorando há quase 2 meses nesse ponto. Estava relaxando na minha sala com outra amiga, sentadas no sofá conversando sobre coisas acontecendo em nossas vidas, quando recebi uma ligação de Jake.
Jake explicou que Stacy estava na casa de uma amiga e pediu se ele podia buscá-la por volta da meia-noite, já que os ônibus naquela área paravam de circular depois das 8 e ela precisava estar no trabalho às 9 da manhã seguinte. Ele disse que sim, mas conforme se aproximava a hora de sair para buscá-la, a mãe dele ligou dizendo que estava fazendo hora extra e não sairia até por volta da meia-noite, e ela tinha o carro. Ele perguntou se eu podia dirigir com ele para buscar Stacy. Admito que preferia deixá-la se virar sozinha, mas ele parecia desesperado, e é um amigo incrível que faria qualquer coisa por mim. Então fiz um favor e disse que começasse a caminhar até minha casa. Ele chegou na minha casa uns 40 minutos depois. Minha amiga voltou para a casa dela, que ficava do outro lado da rua, e Jake e eu entramos no meu carro. Ele mandou mensagem para Stacy dizendo que estávamos saindo agora e que eu estava dirigindo, ao que ela respondeu com o temido "Ok". Chegamos na casa da amiga de Stacy, que ficava nos arredores da cidade num bairro bem suspeito. A rua era muito mal iluminada e, para minha sorte, o poste de luz na frente da casa da amiga de Stacy estava apagado. Recusei estacionar na frente de lá porque não me sentia confortável sentada no escuro. Então estacionei 3 casas abaixo, entre 2 carros, sob um poste funcionando. Jake mandou mensagem: "Ei, chegamos." Ela não respondeu. Enquanto esperávamos, um caminhão passou e notei cerca de 4 homens dentro. No começo, pensei que talvez estivessem perdidos procurando um endereço, mas esse pensamento foi jogado pela janela quando, nem 2 minutos depois, o caminhão passou novamente. Dessa vez, mais devagar. O cara no banco do passageiro fez contato visual direto comigo enquanto o caminhão passava pelo meu carro. Disse a Jake que algo estava definitivamente errado e para ligar para Stacy para podermos ir embora. Ele concordou e ligou. Estava silêncio absoluto lá fora, então ouvi a conversa. Ela atendeu. "Oi, onde você está?" "Estamos na rua, sai daí." "Estou olhando lá fora e não vejo o carro dela." "Estamos no carro da minha amiga, é um Subaru cinza." E quase imediatamente depois que ele disse isso, a ligação caiu. Jake apenas olhou para o telefone completamente confuso sobre o que diabos estava acontecendo. Eu estava começando a ficar extremamente nervosa. Entre o caminhão que estava circulando e o comportamento suspeito de Stacy, decidi que algo estava acontecendo e eu não ia ficar ali parada. Saí da vaga e dirigi até a frente da casa. Enquanto saía, ouvi um veículo acelerando alto na distância atrás de nós. Olhei no retrovisor e vi o caminhão de antes agora rapidamente subindo a rua. Entrei em pânico e pisei fundo, começando a acelerar pela rua. O caminhão me alcançou e Jake gritou para eu virar, que estavam tentando atirar no carro. Para meu horror, olhei para trás e o cara no banco de trás estava debruçado para fora da janela, com uma arma na mão apontando para meu carro. Virei rapidamente e acelerei na estrada enquanto lutavam para seguir atrás de nós. Fiz outra curva à esquerda, por pouco não batendo num carro vindo em sentido contrário, e pisei no acelerador. Felizmente estava na metade da rua quando viraram nela. Estava surpresa por estar dirigindo tão bem naquele momento. Jake disse que eu parecia extremamente calma e determinada durante tudo isso, mas por dentro estava surtando. Estava preocupada que fossem nos tirar da estrada ou que fôssemos levar uma bala na nuca. Fiz outra curva à esquerda e dirigi feito louca em direção à rodovia. O caminhão virou na rua, mas parou quando cheguei perto da rodovia. Entrei na rodovia e mudei para a próxima faixa. Alguns minutos se passaram com a gente indo e voltando, xingando sobre quem eram aqueles caras e o que queriam, quando Jake recebe uma ligação de Stacy. Ele atende e coloca no viva-voz, dizendo com voz trêmula: "Alô? Onde você está?" "Estou esperando aqui", ela grita. Ele explica a situação, ao que ela começa a chamá-lo de mentiroso, dizendo que ele nunca esteve lá e que estava dando bolo nela. Jake perde a cabeça e grita com ela que quase foram mortos, e a chama por seu comportamento bizarro durante tudo isso. Ela começa a gritar de volta, mas então fica em silêncio e ouvimos uma porta se abrir silenciosamente e alguém chamando no fundo. Eles escaparam. "Stacy, onde diabos você está?" O silêncio segue isso por alguns segundos antes da linha cair. Jake e eu nos olhamos e Jake disse: "Ela teve algo a ver com isso." Resumindo, passamos todo o trajeto teorizando sobre por que isso aconteceu e achamos que chegamos ao que aconteceu.
Jake mencionou ela pedindo dinheiro antes e quando pediu $500, provavelmente precisava do dinheiro para pagar um traficante. Ela tinha que encontrar outra forma de pagar a dívida. Achamos que ela nos preparou para ir àquela casa, e aqueles caras, que provavelmente eram o traficante e os amigos dele, apareceriam convenientemente procurando nos roubar de tudo e possivelmente roubar o carro, esperando que cobrisse a dívida dela. Ela provavelmente pensou que Jake estava usando o carro dele, não percebendo que estávamos usando o meu. Isso explica por que circularam o quarteirão confusos e por que ela desligou o telefone imediatamente depois que Jake deu a descrição do meu veículo, já que possivelmente ligou para os traficantes para atualizá-los. Deixei Jake em casa e fui para minha casa. As pessoas dizem que depois de encontros assustadores, sempre ficam abaladas e suas emoções correm em milhões de direções. Mas eu estava apenas emocionalmente exausta. Parecia que simplesmente não conseguia sentir nada e queria ir para casa e dormir, que foi o que fiz imediatamente quando cheguei. Registrei um boletim de ocorrência na manhã seguinte sobre aqueles caras e disseram que investigariam, mas nunca ouvi nada deles depois de registrar o relatório, então quem sabe o que eles têm feito desde então. Quanto a Stacy, nossa teoria foi ainda mais solidificada quando Jake a viu na aula na segunda-feira, onde ela se aproximou dele e o repreendeu pela noite de sexta, alegando que caminhou todo o caminho para casa e teve o celular e a carteira roubados por alguns drogados. Jake basicamente a confrontou sobre aquela noite inteira, alegando que ela nos preparou para sermos roubados, ao que ela negou e o chamou de maluco. Ele disse que estavam terminados e ela apenas gritou tudo bem e caminhou para o fundo da sala. Os drogados provavelmente eram o traficante e os amigos dele que a roubaram para cobrir a dívida. Para nossa surpresa, ela nunca tentou nos contatar novamente e manteve distância, provavelmente porque sabia que estávamos por dentro dela e queria tirar o foco de si mesma. Depois que abandonei a faculdade, nunca mais a vi, e a última coisa que ouvi sobre ela foi de Jake, que me disse que ela desenvolveu um relacionamento à distância com algum cara e abandonou a faculdade no meio do semestre para se mudar para o norte e morar com ele. Pelo que sei, essa foi a última vez que alguém a viu ou ouviu falar dela. No geral, estou feliz por ter confiado nos meus instintos e percebido que algo estava errado, já que esse encontro poderia ter tido um desfecho diferente. Em retrospectiva, provavelmente não iam nos matar, mas é mais fácil dizer isso depois do fato, porque na hora não sabíamos quais eram as intenções deles. E pelo que sabemos, eles podem até ter planejado fazer mais do que apenas nos roubar. Mas às vezes o perigo não vem de estranhos nas sombras. Às vezes ele surge do nada, em plena luz do dia, em lugares onde você deveria estar seguro. E foi exatamente isso que aconteceu na história seguinte, numa tarde de verão no Kansas. Isso aconteceu comigo no verão de 1989, num pedaço remoto de terra em Pawnee, Kansas, quando eu tinha 30 anos. Era início de noite e o sol estava se pondo. Havia uma brisa quente lá fora, o que lembro claramente, porque tinha acabado de queimar um saco de pipoca no micro-ondas defeituoso e tinha escancarado as janelas para arejar a cozinha. Não me lembro o que saí de casa para buscar, mas depois de jogar o saco de pipoca queimada no lixo, lembro de sair pela porta dos fundos e caminhar em direção ao celeiro. Lembro de ouvir um barulho à minha esquerda no campo, como uma tosse fraca, mas ignorei. Minha mente estava focada em outras coisas e nem remotamente estava preocupada que um completo estranho pudesse estar vagando pela minha propriedade. Como se viu, eu deveria ter estado. Quando saí do celeiro e voltei em direção à casa, parei congelada ao fazer contato visual com um homem muito grande e extremamente desleixado com barba desgrenhada, talvez a 10 metros de distância de mim. Pelo tanto de grisalho na barba, determinei que ele tinha 60 anos ou mais. Estava descalço, vestindo um macacão manchado além de suspensórios sobre o torso nu, o que me pareceu desnecessário e estranho. Enquanto seu corpo parecia extremamente desgastado e cansado, seus olhos eram selvagens e ferozes, cheios de fome e malícia. Na mão direita, carregava um machado. Antes que pudesse formar uma frase, já havia visualizado na minha cabeça quantos passos levaria para ele me alcançar. Eu estava sozinha,
Uma jovem mulher vulnerável sem ninguém por quilômetros para me ouvir gritar. Presa ao ar livre por esse homem que parecia ter brotado da grama, bloqueando o caminho para minha casa. Não tenho certeza de quanto tempo ficamos ali em silêncio, mas lembro que estava prestes a perguntar o que ele queria quando o homem falou. Lembro que sua voz era muito mais profunda e elegante do que eu esperava. "Poupe um pouco de uísque", ele disse. Gaguejai algo, não me lembro o que, e o homem levantou a voz e gritou comigo. "Uísque!" Dei um passo reflexivo para trás, e o homem começou a marchar em minha direção. Ele não levantou o machado, mas nunca vou esquecer o ódio nos olhos dele enquanto fechava a distância entre nós. Foi quando aconteceu. Sangue explodiu do lado da cabeça dele e ele desabou na grama, fazendo um som como um grunhido quando bateu. Posso estar lembrando as coisas ligeiramente fora de ordem, mas achei que ouvi o estampido de um rifle ecoar depois que ele caiu, não antes. Não parei para pensar ou olhar duas vezes. Corri para minha cozinha, apavorada de que alguém disparasse um segundo tiro contra mim. Uma vez dentro, deveria ter trancado a porta e ligado para a ajuda. Mas em vez disso peguei as chaves do carro, corri pela porta da frente, subi no meu pequeno Volvo vermelho e dirigi até a delegacia mais próxima. Não foi até falar com o oficial na recepção que percebi que tinha respingos de sangue no vestido. 3 viaturas me escoltaram de volta para casa, quando já era bem depois de escurecer. Vasculharam a área com lanternas e descobriram uma grande poça de sangue no meu gramado dos fundos, mas não havia corpo. Nem mesmo o machado. Montaram um perímetro e expandiram a busca. Mas quando o amanhecer chegou e meu marido retornou, não tinham encontrado nada. Nenhum rastro do homem barbudo ou de quem quer que tivesse disparado o rifle. Fizeram múltiplas perguntas sobre o homem e o som do tiro. Suponho que estavam tentando determinar o calibre e talvez deduzir a que distância o atirador estava. Mas o incidente aconteceu tão rápido que havia algumas informações que simplesmente não conseguia fornecer. A polícia trouxe seus cães farejadores que seguiram o rastro dele por mais de 1,5 km pelos nossos bosques, até que o rastro esfriou, e nada mais foi descoberto ou relatado para mim. Até hoje não consigo descrever exatamente quem era aquele homem barbudo ou quem tirou a vida dele. Minha família suspeitou que ele poderia ter sido um fugitivo ou um lunático, e quem quer que tenha disparado aquele tiro devia estar caçando-o e escolheu agir naquele momento para salvar minha vida. Porque não tenho dúvida de que aquele homem barbudo teria me causado sérios danos. Às vezes consigo me sentir grata ao atirador invisível, mas outros dias me sinto fria por dentro e com medo, sabendo que, independentemente do que minha família supõe ou suspeita, nunca vou saber com certeza se aquela pessoa com o rifle não estava na verdade mirando em mim. E falando em não saber quem está te observando, a próxima história aconteceu num subúrbio tranquilo da Dinamarca, onde um jovem casal descobriu que às vezes as paredes de vidro que nos fazem sentir seguros durante o dia podem se tornar o pior pesadelo à noite. Isso aconteceu alguns dias atrás comigo e minha namorada. Estávamos cuidando da casa do pai da minha namorada. O pai dela mora numa casa bem grande num bairro suburbano, nos arredores de uma das principais cidades da Dinamarca. O que estou tentando dizer é que o bairro dele não é exatamente assustador ou perigoso de forma alguma, o que só fez com que isso nos desse um susto maior do que provavelmente teria sido numa das partes mais perigosas da cidade. Depois de voltar de comprar mantimentos e estocar necessidades para nossa estadia de fim de semana na casa dele, fomos para a sala para deitar e ter um tempo de qualidade juntos, coisa que não tínhamos há muito tempo. Antes de ir mais longe, deixa eu esclarecer o layout aqui. A casa tinha uma sala bem grande e uma janela do chão ao teto no final do cômodo. Do lado de fora dessa janela havia um sistema de luz acionado por sensor. Enquanto estávamos lá assistindo TV, tive essa sensação estranha de que algo estava me observando. No começo tentei ignorar, pensando que provavelmente era só por estar numa casa nova onde ainda não me sentia totalmente em casa. Mas quando olhei para minha namorada, vi que ela também estava bem abalada com alguma coisa. Depois de alguns minutos de silêncio, ela me perguntou se eu tinha a mesma sensação que ela, tipo alguém nos observando. Tentei fazer parecer que não era nada, e disse que ia apenas pegar um cigarro e dar uma olhada para ver se havia alguém lá fora.
só para ela se sentir mais segura. Quando virei minha cabeça em direção à janela do chão ao teto, notei que as luzes estavam acesas. Isso me arrepiou até a medula, e rapidamente decidi não sair para aquele cigarro. Nessa hora, senti minha namorada apertando meu braço. Quando me virei para ela, vi que estava apontando para uma das janelas. Lá fora estava a silhueta de uma pessoa. Meu sangue congelou naquele momento. Virei e rapidamente peguei meu telefone, e quando me virei de volta, a pessoa tinha desaparecido. Liguei para meus pais, já que sabia que estavam na casa de um amigo não muito longe de onde estávamos. Meu pai me disse para trancar todas as portas e janelas e apenas sentar firme e esperar que eles chegassem. Alguns minutos se passaram e nada aconteceu além de eu tentar fazer minha namorada se acalmar, já que sei como isso afeta os níveis de açúcar no sangue dela, e eu preferia não que ela tivesse uma convulsão enquanto um perseguidor, ladrão ou até assassino estava andando lá fora. O silêncio foi então quebrado pelo som de janelas sendo mexidas. Nesse ponto estava tentando muito não surtar e causar mais pânico, mas felizmente, segundos depois, ouvi meu pai chegando lá fora. Minha namorada e eu discutimos desde então sobre quem poderia ter sido. Chegamos a alguns suspeitos possíveis, um deles sendo a mãe maluca da minha namorada, que tem uma doença mental grave. O outro suspeito mais possível seria apenas um simples ladrão. Não me importo realmente quem poderia ter sido. Só estou feliz que quem quer que fosse não conseguiu arrombar. Mas sabe o que é mais aterrorizante do que alguém tentando entrar na sua casa? É quando você está sozinho na rua, tarde da noite, e percebe que não está sendo seguido por uma pessoa. Está sendo caçado por várias. Isso aconteceu 4 anos atrás, nas primeiras horas do dia de Ano Novo. Para referência, eu tinha 17 anos na época e estava no último ano do ensino médio. Tinha cerca de 1,70 m e pesava uns 70 quilos. Morava nos subúrbios. Estava numa festa de Ano Novo sendo dada por um amigo meu cuja casa ficava a 20 minutos de caminhada da minha. Era por volta de 1 da manhã e estava prestes a ir embora com outro amigo meu que morava no mesmo quarteirão que eu. Meu amigo que estava dando a festa perguntou se queríamos uma carona para casa. Em retrospecto, provavelmente devíamos ter aceitado a oferta, mas nosso bairro era bem seguro e achamos que com os dois caminhando juntos ninguém ia nos incomodar. Além disso, provavelmente havia outras pessoas na festa que precisariam de carona mais do que nós. Dissemos nossos adeuses para todos e começamos nossa caminhada para casa. A estrada estava previsivelmente vazia, sem ninguém além de nós caminhando pela calçada e talvez o carro ocasional passando. Tudo estava bem iluminado, então não estávamos caminhando na escuridão completa. Meu amigo queria pegar um maço de cigarros no caminho, então paramos num posto de gasolina. Quando chegamos ao posto, estava quase vazio com apenas uma mulher na bomba abastecendo o carro e um cara do lado de fora da loja no telefone. Entramos e meu amigo comprou um maço de cigarros, saiu da loja e imediatamente acendeu o cigarro. Chegamos à calçada e ouvimos alguém atrás de nós gritar: "Ei, cara, espera aí!" Olhamos para trás e vimos o cara que estava na frente da loja rapidamente caminhando em nossa direção. Ele parecia ter uns 20 e poucos anos. Devia ter uns 1,75 m, talvez 65 quilos pela aparência dele. Ele se aproximou e perguntou se podia pegar fogo. Meu amigo e eu não pensamos muito nisso, e ele acendeu o cigarro do cara. O cara agradeceu e começamos a ir embora, mas o cara continuou nos seguindo, perguntando para onde estávamos indo. Dissemos que estávamos indo para casa. Ele disse que estava numa festa e estava voltando para lá, já que tinha saído para pegar ar fresco. Perguntou se queríamos ir à festa. Aqui é oficialmente o ponto onde bandeiras vermelhas começam a se levantar. Por que diabos um cara na casa dos 20 pediria a 2 garotos adolescentes se queriam ir festejar com ele? Dissemos a ele francamente que nem o conhecíamos nem conhecíamos ninguém nessa festa que ele estava falando, então não íamos. O cara começa a rir e diz que parecíamos caras legais. Disse que precisávamos relaxar. Meu amigo e eu dissemos que tínhamos 18 e 17 para ver se isso faria ele nos deixar em paz. Com isso ele apenas deu risada e disse que idade não importava para ele. Tinha um irmão de 16 com quem festejava com os amigos o tempo todo. Meu Deus, esse cara conseguia entender uma dica?
Pensei comigo mesmo. Estávamos a menos de 10 minutos de nossas casas, e não queríamos esse assustador nos seguindo até lá. Disse a ele firmemente: "Cara, não vamos a lugar nenhum. Agora para de nos seguir e se manda." O cara fica furioso e começa a gritar conosco por sermos filhos da puta antipáticos e desatenciosos, e que estava apenas tentando ser legal. Então começou a jogar insultos raciais no meu amigo. Vale mencionar agora que sou branco, e meu amigo é negro. Meu amigo gritou com ele para ficar longe dele antes que rachasse a cara dele, e então, o cara saiu correndo de nós. Meu amigo e eu nos olhamos com completa repulsa pelo que aconteceu, e passamos os próximos 5 minutos caminhando e conversando sobre o cara assustador. Concordamos que ele provavelmente estava bêbado ou chapado de uma festa de Ano Novo. De repente ouvimos um carro atrás de nós. Ele passou a ir devagar para combinar com nosso ritmo. Vemos as janelas abaixadas, o que revelou o cara que tínhamos acabado de ver há poucos minutos com o que presumimos serem 2 de seus amigos. Um deles era um homem provavelmente da mesma idade do cara, e uma mulher no banco de trás que devia ter seus 30 e poucos anos. O cara nos diz que saímos com o pé errado e então nos perguntou mais uma vez para nos juntar a eles na festa. Meu amigo e eu nos olhamos e sussurrei para ele que precisávamos nos afastar deles. Meu amigo diz a ele que não vamos com eles e para nos deixar em paz. O cara fica parado por alguns segundos e então disse: "Vocês vão conosco de um jeito ou de outro." Eles encostam rapidamente e saem do carro, o que fez meu amigo e eu imediatamente entrarmos em modo de fuga. Viramos à direita na calçada e meu amigo gritou: "Corre pro parque, vamos perdê-los lá." Olhamos para trás e, para nosso horror, as 3 pessoas estavam correndo atrás de nós. Corremos para dentro do parque e mais uma vez olhamos para trás. E dessa vez estavam ainda mais perto. Corremos para um trecho espesso de árvores que cobria uma boa porção do lado oeste do parque, esperando despistá-los. Estava em pânico nesse ponto porque não conseguia ver nada e estava preocupado que meu amigo e eu tropeçássemos em algo e fôssemos capturados por um desses malucos que queriam fazer, sabe, Deus o que conosco. Ouvimos um deles tropeçar e cair atrás de nós gritando palavrões. Felizmente vemos luz branca novamente e fizemos uma esquerda na trilha. Ouvimos mais gritos atrás de nós e um dos caras dizendo: "Merda, eles escaparam!" A mulher grita com eles para se separarem e procurar o parque. Corremos em direção aos banheiros que felizmente estavam abertos e nos escondemos lá dentro. Levamos 1 minuto para recuperar o fôlego, já que nossos pulmões estavam praticamente queimando nesse ponto. Devíamos ter ligado para a polícia e apenas nos escondido até chegarem. Mas na hora estávamos tão focados em fugir para longe daquelas pessoas malucas que decidimos tentar chegar à saída mais próxima do parque e correr para minha casa. Esperamos cerca de 2 minutos. Então saímos correndo do banheiro e em direção à saída do parque. Pouco antes de sairmos do parque, ouvimos um dos caras gritar de algum lugar atrás de nós que nos encontrou e que estávamos escapando. Olhamos para trás para ver o cara à distância começando a nos perseguir. Corremos até chegar na minha casa e rapidamente abri a porta e corremos para dentro. Ficamos apenas sentados ali em silêncio, tentando recuperar nossa energia e nos acalmar depois do que aconteceu, esperando que não tivessem visto para onde corremos. Olhei pela janela várias vezes ao longo de 10 minutos e felizmente nunca apareceram. Conversamos sobre isso e estávamos felizes por estarmos ambos bem e que nada de ruim aconteceu conosco. Estávamos tentando descobrir o que queriam de nós. Queriam nos matar, roubar ou algo pior? Com medo, meu amigo ficou por mais meia hora antes de insistir em ir para casa. Ele saiu e fui dormir. Continuei pensando no que aconteceu. Eventualmente peguei no sono e acordei e contei aos meus pais sobre o que aconteceu. Ficaram gratos por mim e meu amigo estarmos bem, mas chateados conosco por termos escolhido caminhar para casa e deveríamos ter aceitado a carona do meu outro amigo ou até ligado para eles que teriam vindo nos buscar. Independentemente, registramos um boletim policial e dei todas as informações que pude. Infelizmente nunca ouvimos nada sobre isso de novo, e às vezes me pergunto que diabos eles têm feito desde então. Realmente espero que nunca tenham machucado outra pessoa depois daquilo. Não consigo expressar o quanto sou grato por termos conseguido escapar daqueles malucos.
E até hoje esse incidente ainda é a coisa mais assustadora que já me aconteceu na vida. Definitivamente me deixou mais atento ao meu redor. E tento ao máximo evitar situações onde precisaria caminhar tarde da noite, esteja sozinho ou não. Não sei o que teria acontecido se aquelas pessoas tivessem colocado as mãos em mim. Mas sei uma coisa: nunca quero encontrar aquelas pessoas novamente. Nunca mais. Mas pelo menos naquela história deu para ver o perigo chegando. Às vezes, o verdadeiro terror é descobrir que o perigo estava ali o tempo todo, a centímetros de você, e você nem sabia. Foi o que aconteceu na próxima história, numa viagem aparentemente comum pelo deserto americano.